Olá, eu sou o professor Guilherme Guaral, da Rede Estadual do Rio de Janeiro, e vamos estar juntos aqui nessa videoaula. Quais foram as causas principais que levaram o mundo às duas grandes guerras no século XX? Como o mundo mudou após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? E no Brasil? Quais foram as mudanças que o regime republicano trouxe para os cidadãos brasileiros? Nessa videoaula, vamos tratar desses temas e juntos refletir sobre os movimentos históricos que trouxeram tantas transformações na vida dos indivíduos, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, vamos começar. O final do século XIX e início do século XX foram marcados por um clima de otimismo no continente europeu. Acreditava-se que a Europa industrializada vivia o auge do progresso e do crescimento econômico. Por isso, esse período foi chamado de Belle Époque, termo que simbolizava essa crescente euforia entre os europeus. No entanto, esse clima de confiança escondia graves problemas econômicos e fortes tensões sociais. Após a consolidação da partilha dos continentes africano e asiático entre as potências europeias no fim do século XIX, grande parte do mundo viu-se dividido e submetido a essas grandes potências europeias, principalmente França e Inglaterra. Essa política de dominação de territórios ficou conhecida como imperialismo. No momento em que começou a faltar terras sem domínio, as grandes potências iniciaram uma disputa entre si para garantir a expansão de suas áreas de controle. Essas rivalidades se intensificaram com a entrada na disputa de nações que se industrializaram e se modernizaram posteriormente, como a Alemanha, a Itália e o Japão. Cientes da importância de manter o domínio dos territórios conquistados e na busca por aumentar ainda mais as suas áreas de influência, as grandes potências europeias iniciaram uma corrida armamentista, produzindo uma verdadeira máquina de guerra, ampliando as tecnologias voltadas para possíveis conflitos e aumentando as fileiras de seus exércitos. Essa política foi denominada paz armada, onde os países, mesmo em tempos de paz, participaram de uma política de expansão para uma guerra que estava se avizinhando. Ampliou-se também a política de alianças militares e dois grandes blocos se formaram. A Tríplice Aliança, formada pela Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia. Com a formação dos blocos de alianças, a Europa se transformou em um verdadeiro barril de pólvora, que explodiu com o início da Primeira Guerra Mundial em 1914. O estopim para o início do conflito foi o assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, herdeiro do trono, Francisco Ferdinando. No dia 28 de junho, o estudante sérvio Gravilo Príncipe, que fazia parte de um grupo separatista, matou a tiros o herdeiro do trono. Esse ato marcou uma série de eventos políticos e econômicos que provocaram a Primeira Guerra Mundial, que foi resultado das tentativas de reorganização dos países a partir de sua herança cultural e étnica, no pan-eslavismo e no pan-germanismo, causas que levaram ao conflito entre os países. Esse conflito foi denominado de Primeira Guerra Mundial e durou 4 anos e contou com inovações tecnológicas como submarinos, tanques, metralhadoras, gases venenosos. A novidade desse conflito foi o não respeito aos espaços civis e escolas, fábricas, hospitais passaram a ser alvos de ataques durante o conflito. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa se viu destruída. Experimentou uma grave crise econômica e social. Muitos países perderam parte de seu território e a economia, que estava voltada para a máquina de guerra, sofreu forte abalo, causando desemprego, inflação e fome em muitos países, especialmente Itália e Alemanha. Além disso, as perdas humanas foram enormes e as mortes no campo de batalha causaram nos europeus uma sensação de desolamento.
Essa conjuntura favoreceu o surgimento de regimes autoritários na Europa, que, a partir de um discurso nacionalista, prometiam uma volta por cima às frustrações da Primeira Guerra Mundial, além de fortalecer o Estado intervencionista e combater a ameaça revolucionária de esquerda. Esses regimes totalitários, denominados de fascismo, se espalharam por vários países da Europa. Na Itália, o fascismo foi liderado por Benito Mussolini. Na Alemanha, Adolf Hitler foi o símbolo do fascismo, que naquele país ganhou o nome de nazismo. Tanto o fascismo como o nazismo eram regimes antidemocráticos, que concentravam poderes nas mãos do líder do governo. Defendiam o nacionalismo exacerbado a partir da ideia de que o seu país era o melhor e que tinha mais força. Para isso, se utilizava de uma poderosa máquina de propaganda do regime. E, por outro lado, se utilizavam da censura, proibindo qualquer crítica ao governo. Contudo, uma das características mais marcantes do nazifascismo foi a política de exclusão e violência com as minorias, judeus, homossexuais, ciganos, negros. O surgimento desses regimes totalitários foi um dos fatores que desencadearam a Segunda Guerra Mundial em 1939. Hitler pretendia expandir os seus territórios e invadiu a Polônia, desrespeitando o Tratado de Versalhes. O marco inicial da guerra ocorreu quando o exército de Hitler invadiu a Polônia e assinou um pacto de não agressão com a União Soviética, resultando na declaração de guerra à Alemanha pela França e Inglaterra. A política de alianças militares foi reestabelecida dessa forma. Os aliados, liderados por Inglaterra, União Soviética, França e Estados Unidos, e do outro lado o eixo, Alemanha, Itália e Japão. Assim como na Primeira Guerra Mundial, os países em conflito sofreram importantes perdas materiais e humanas. Estas ainda maiores nesse momento. Foram cerca de 61 milhões de mortos entre soldados e civis. A guerra foi extremamente letal e, além disso, destruiu diversos espaços. Adolf Hitler empreendeu uma política de extermínio de minorias na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Essa ação foi chamada de Holocausto, que pretendia uma limpeza étnica, política, sexual no país. O alvo principal eram os judeus, boa parte dos homens mais ricos naquele país. A ideologia nazista imaginava essa prática de superioridade racial e fez com que o povo alemão comprasse essa ideia de que os arianos eram a raça superior e pura. Hoje sabemos que essa ideia de raça superior é falsa. Afinal, todos nós somos seres humanos, formados por uma só raça, a raça humana. Somos todos iguais, ao mesmo tempo em que somos únicos no mundo. O que nos distingue são os fatores culturais étnicos. A cultura é diversa no espaço, no tempo, nas suas transformações. Por isso, não existe cultura melhor ou pior. Somos todos seres humanos e devemos respeitar a nossa identidade. No entanto, com o avançar do poder nazista, todos os indesejáveis foram enviados a campos de concentração, onde eram obrigados a trabalhar e recebiam um tratamento desumano. Era muito comum que famílias fossem separadas e que as pessoas fossem mortas de forma muito cruel, como na câmara de gás. Existem relatos também de que muitos judeus serviram de cobaias para experiências científicas realizadas nos campos de concentração. Vale lembrar que a perseguição de Hitler, principalmente aos judeus, ultrapassou os limites da Alemanha. Eles foram perseguidos também em países que estavam sob domínio alemão ou em países simpatizantes do regime nazista. Podemos dizer que essa política foi um genocídio, um extermínio deliberado a minorias étnicas, raciais ou religiosas. Em 1945, a Alemanha foi derrotada pelos aliados e os horrores do Holocausto foram expostos para o mundo. Os principais líderes nazistas foram julgados e condenados pelo Tribunal de Nuremberg. Muitos foram condenados à morte por crimes de guerra. Hitler não chegou a ser julgado,
porque se suicidou antes do rendimento dos alemães. Ele se matou no bunker em Berlim, quando percebeu que a Alemanha seria derrotada no conflito. E o Brasil? Como viveu a passagem do século XIX para o século XX? A partir de 15 de novembro de 1889, foi inaugurada uma nova forma de governo em nosso país, que pôs fim ao regime monárquico. Mas o que isso significou, afinal? Quais foram as mudanças trazidas pela República, esse novo regime político? Numa república, o chefe de Estado é o presidente, escolhido por meio do voto do povo em eleições periódicas, e seu mandato tem um tempo determinado de duração. No Brasil, entretanto, a proclamação da República foi resultado de um golpe comandado pelos militares, e nossos dois primeiros presidentes foram marechais, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Esse período foi chamado de República da Espada, onde as primeiras medidas tomadas foi a elaboração de uma nova Constituição, promulgada em 1891. Essa Constituição determinava que o Brasil seria uma república federativa, formada por estados com autonomia para criar impostos ou organizar forças militares próprias. Os poderes seriam divididos em legislativo, para criar as leis, executivo, para executar as leis, e o judiciário, para ver o cumprimento dessas leis e mediar as relações entre os cidadãos. As eleições seriam diretas para os cargos legislativo e executivo, e apenas os homens maiores de 21 anos e alfabetizados poderiam votar. A nova carta marcou também o fim do regime de padroado, onde o Estado e a Igreja passaram a ser instituições separadas, o que significa dizer que o Brasil deixou de ter o catolicismo como religião oficial e se tornou um Estado laico, como é até os dias de hoje. Apesar de ter abolido o voto censitário vigente durante o Império, onde só poderia votar quem possuía determinada renda, a Constituição republicana não ampliou a participação popular nas decisões políticas. A maioria da população brasileira não podia votar. Entre esses estavam os analfabetos, as mulheres, os religiosos e os mendigos. Além disso, o voto era aberto durante as primeiras décadas da República, não secreto como os dias de hoje. O sistema de voto aberto facilitava o controle do processo eleitoral pelos coronéis políticos, que dominavam as elites políticas no interior. A eleição do primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, aconteceu em 1894, no período que chamamos de República Velha. Atualmente, os historiadores substituíram esse termo, República Velha, por República Oligárquica, ou Primeira República. Esse período foi marcado justamente pelo poder dos chamados coronéis, grandes proprietários de terras que exerciam o poder na sua localidade, e das oligarquias estaduais, grupos que controlavam o poder local. Era muito comum que os coronéis usassem de jagunços para intimidar os eleitores a votarem nos candidatos de sua preferência. Era o voto de cabresto decidindo as eleições, especialmente no meio rural. Até 1930, esse sistema de votação dos currais eleitorais garantiu que o poder se mantivesse nas mãos das mesmas pessoas. O período foi denominado pela chamada política do café com leite, onde representantes das oligarquias paulistas, produtoras de café, e mineiras, produtoras de leite, se revezaram no poder, sendo que a liderança, de fato, estava com os paulistas. Assim, acompanhamos parte das transformações políticas que ocorreram no Brasil na virada dos séculos XIX para o XX. No mundo, a primeira metade do século XX trouxe 2 guerras mundiais e conflitos de intensidade jamais vistos. O final da Segunda Guerra representou a decadência dos países europeus e o fortalecimento dos Estados Unidos e da União Soviética, dando início à chamada Guerra Fria. Mas esse assunto vamos tratar na nossa próxima videoaula. Grande abraço e até lá!